Fala galera, beleza? Então, hoje a gente está aqui para falar sobre um vídeo que rolou na internet, deu uma viralizada aí. Eu acho que ele é até um youtuber também, se eu não me engano, um influenciador digital, que é um oficial da polícia. E ele fez uma incursão aí com uma comunidade para falar com um representante de um grupo aí social. Eu não sei se ele é uma ONG, eu não sei direito, eu não prestei muita atenção. Mas o contexto que a gente está analisando é o fato dele ter tido que agredir alguém para escapar da situação, entendeu? E por que chegou nesse ponto? Todo o processo que acontece durante um início de atrito. Ele tira uma vida. Olha só, se for a vida de um Quantas bandido... pessoas a Polícia Militar matou no estado do Rio de Janeiro esse ano? Esse ano, 1.216. Quantos fuzis eles apreenderam? Quase 400. Que merda. Não. Vai tomando teu cu. Tá vendo? Eu tento cara. conversar decentemente com as pessoas... Conversar decentemente ao caralho, vai contar as estatísticas, porra. Vai contar as estatísticas. Pô, irmão, cara, tô conversando vai com contar vocês as direito. estatísticas. Calma. Foi prendido 400 fuzil. Tá bom, cara, calma. Tomando cu. Calma, cara, calma. Tô conversando com Tu mata 1000 pessoas e aprende 400 fuzil, quer falar de melhoria? Calma, quer cara. falar de melhoria Calma, dentro cara. de favela? Calma, cara. Porra, calma. aprende 400 fuzil e Calma, mata cara. 1000 pessoas. Mata Calma. uma criança de 8 anos. Tá corajoso, tá Tá corajoso. vendo é o caralho? Calma. Se vier, eu te arrebento aqui mesmo sozinho. Tá bom, cara, vai lá. Ah, eu, hein? Cara, quer vai pagar de bonzinho, quer pagar de mídia? Vai Quer lá. encher teu cu Calma. com a desgraça dos outros? Cara, vai mas- trabalhar então, vagabundo. Tá fazendo o que aqui? Valeu, cara. Vai trabalhar. Vai trabalhar, seu vagabundo. Domingão, tá fazendo nada não? Calma. Tu não fala que a gente Ô, é Gito. vagabundo? Tá de bola, meu caralho. Tá de bola, meu caralho. Não é dessa forma que a gente vai melhorar o Brasil. Melhorar o Brasil, tu quer melhorar o Brasil fazendo o que? Tua inteligência não? Cara, fazendo é essa merda que tu vai melhorar o Brasil? Cara, né? Fazendo essa merda aí? Só porque eles Por que tu não vai pras crianças fazer alguma coisa de decente no mundo? Cara. Por que tu não vai pras crianças fazer alguma coisa de decente? Tira a mão de mim. Entra no carro. Repara no seguinte, primeira coisa que acontece, quando você está conversando com alguém e a pessoa começa a montar uma postura corporal de agressividade por discordar de você, você tem duas opções. Uma, se você não vê perigo nisso, você deixar ele continuar o processo, dar continuidade ao processo e continuar discordando. A outra você controlar a situação, argumentando. Tem um trecho onde ele começa a questionar números. Ah, mas foram apreendidos 400 fuzis. E quantas pessoas foram mortas? Ah, foram mortas 1000 e poucas para fazer isso. Quando ele usa esses dados numéricos, ele acaba fazendo um comparativo numérico de 400 fuzis para 1000 e poucas vidas perdidas para o alcance desses fuzis. E ele tenta argumentar baseando que uma arma pode matar várias pessoas, logo justifica-se as mortes perdidas. Cara, você está falando com um cara de uma ONG que defende a vida em primeiro lugar, que está imersa dentro dos problemas sociais, como ele deixou bem claro, o rapaz da ONG, é óbvio que ele vai ficar extremamente tocado quando alguém faz uma comparação desse tipo. Se ele se tocou, se emocionou e isso é negativo, a primeira coisa que você deve fazer numa situação dessas, de possível atrito, é mudar a sua retórica, muda o assunto. Ah, pô, tudo bem. Ah, mas e as vidas que a gente salva e tal. Tenta ir para um lado de sair do foco negativo e encaminhar para o foco positivo para tentar tirar aquele clima negativo que fica quando a pessoa começa a ficar com ódio, com raiva, com aquele quebrar aquela sintonia de comunicação e criar já um atrito prévio antes da briga necessariamente. Isso é muito comum. Quando você sabe conversar, sabe levar a conversa racionalmente, independente do que você está sentindo, tá? Você tem que ser racional, sempre, que é um momento de atrito. Então você não pode ser emocional, tem que ter maturidade. Então, se você consegue controlar aquela situação de uma forma que o seu parceiro de conversa, no caso, até um possível agressor, esteja mais à vontade, ele baixa aquele instinto de agressividade.
Se isso não funcionar mudando de assunto, por mais que isso seja até um pouco hipócrita da minha parte falar, mas é verdade, minta. Concorde com ele. Não discorda, não fica querendo discutir, botando número e argumentar e criar uma retórica para convencê-lo. Não. Concorda, fala assim, eu sei que você tem razão, você está coberto de razão, eu sei que realmente perder uma vida não vale um fuzil, perder meia vida ou perder, às vezes, tomar um tiro não vale a arma, mas, infelizmente, eu, como sendo um instrumento do Estado, muitas vezes a gente fica imerso em demandas e obrigações nas quais a gente às vezes segue por um caminho ao qual nós não gostaríamos que acontecesse dessa forma. É uma argumentação. Você está dando razão para o cara, sem tirar a sua. Isso tudo vai fazer com que ele saia um pouco do estado de fúria e venha para um estado de complacência. Pô, o cara está concordando comigo. E aí o que você faz? Para você tirar ainda mais essa postura de agressão do cara, elogia, valoriza ele, entendeu? Deixa ele crescer para ele ver que você está valorizando o pensamento dele e que você é parceiro dele, que você está do lado dele e não contra. Quando você se coloca contra alguém que já está munido de sentimentos negativos para não concordar com você, você cria nele um ímpeto de agressão. É por isso que acontecem muitas das brigas. Porque antes do início da briga, a pessoa não sabe como lidar com o início da briga, que é o antes da agressão, é o pré-agressão. Beleza, o cara já está tomado pelo ódio, eu tentei todos esses argumentos que eu ensinei aqui e nada funcionou. O que eu faço? Primeira coisa, cesso a discussão. Cesso. Eu não vou ficar contra-argumentando. Como que eu faço para não contra-argumentar? Dê razão. Se alguém está falando, a parede é azul, tudo bem, você tem razão, a parede é azul, me desculpa. Se coloque numa postura de não discussão, não de do nada, mas como é que a gente vai melhorar o Brasil, igual ele falou? Como é que a gente vai fazer para resolver os problemas? Isso é uma forma de você potencializar o sentimento negativo do cara, porque você continua sendo o inimigo dele nesse sentido. É igual quando o cara está bêbado, também funciona assim. A bebedeira e o ódio, eles trabalham com o lado emocional da pessoa. Então, se você está bêbado, você não tem um controle emocional racional. Se você está com ódio, é a mesma coisa, você está no estado de fúria, você não tem controle emocional. Então, você tem que lidar com um ser não racional nesse momento. Então, o que você faz? Dê razão para ele. Dê razão. Ele está sem razão. Ele está sem racional. Deixe ele se sentir certo. Demonstre a ele que você acha que ele está certo. Para quê? Para que ele não queira dar continuidade. Se mesmo assim ele continuar indo para cima de você, a postura do policial inicial foi boa. Ele controlou os braços para manter os braços do oponente possível seguros. Só que quando ele mantém as mãos nessa postura de controlar os braços, ele ficou muito próximo da cabeça do cara. Se o cara dá uma cabeçada na boca dele ali, ele não ia nem ter tempo de reação, porque estava muito próximo. Isso é perigoso. Então, quando você for controlar o seu oponente ou o seu agressor uma possível agressão, não controle ele com braços embaixo, controle ele com os braços por cima. Tipo, essa é a postura ideal. Eu botei no vídeo de defesa pessoal, isso eu já expliquei várias vezes. Essa é a postura ideal. Não, que isso, cara? O que eu estou fazendo? Protegendo o queixo, levantei os ombros para proteger laterais, golpes laterais, levantei os braços para evitar golpes frontais. Que isso, cara? Não, você tem razão, não. Você está certo. Não, desculpa. Nunca vire de costas para o seu oponente. Se ele é um possível agressor, vai virar de costas, o cara te dá um soco na nuca, você morre, cai no chão e morre. Então, desculpa, cara. Se coloque numa postura de subserviência, de inferioridade, mas sempre estando preparado. Desculpa, cara, eu vou embora, infelizmente eu não vou poder continuar porque eu tenho um compromisso, mas outro dia a gente dá continuidade e eu concordo contigo
Me desculpa se a gente infelizmente não pôde fazer as coisas como a gente gostaria e tal, papapá, perdão, nananã. Se coloca numa postura inferior. Por quê? Você deixa o cara grande. Quando o cara está grande, quando o cara está cheio de si, o que ele faz? Se expõe, se abre, entendeu? Isso vai te oferecer uma possibilidade de reação mais contundente, se você tiver necessariamente que reagir. Mas muitas vezes você nem vai precisar. Aí beleza. Saí, abri a porta do carro. De frente, coloco a porta entre eu e o meu agressor. E não o contrário. A porta na minha frente e eu de costas para o agressor. Isso é extremamente perigoso. Abri a porta, mantive a porta segura com a outra mão, porque ele pode empurrar a porta em cima de mim. Me desculpa e tal, vamos fazer isso de uma outra forma e tal, papapá. Entra no carro aí, fulano de tal. Você só entra no carro quando você tem certeza que o cara já está pronto para sair. Você não vai entrar no carro com o carro desligado para depois ligar o carro. Por que acontece? O cara pega um pedaço de pau, alguma coisa, você nem vai ver o que aconteceu, porque você vai estar dentro do carro. E o carro é uma falsa segurança. O cara pega uma pedra, taca dentro do carro, a pedra vai atravessar o vidro e vai te acertar. Um pedregulho. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no momento de agressão. Beleza. Segurei a porta aqui, mantive a minha mão livre, ou essa, tanto faz, alguma mão livre para caso haja necessidade de utilizar tanto de uma agressão quanto de uma defesa, e só vou entrar no carro quando o carro já está ligado, pronto para sair. Aí beleza, o carro está ligado, pronto para eu sair, entrei, pum, fechei, me mandei. É a forma mais segura. Eu estava conversando essa semana com um aluno meu aqui, e ele tem um professor de defesa pessoal, entre outros que eu conheço vários, que dá aula para a polícia militar. O que eu mais vejo no Brasil são policiais que têm aula de defesa pessoal, que têm treinamento, mas que não são atualizados. Então o que acontece? Defesa pessoal tem que ser um treinamento feito continuamente para criar um reflexo instantâneo, um engrama motor. Se não é feito constantemente, você acaba esquecendo mesmo. E você acaba agindo naturalmente. Não pode, você está sempre em estado de alerta, beleza? Então, galera, continue treinando, continue se cuidando, se protegendo. A violência está aí fora, em qualquer lugar. Estejam sempre preparados. É por isso que eu falo de controle emocional ainda, e sempre vou falar sobre isso, porque é isso que vai fazer com que você esteja controlado para não cair nessas armadilhas, beleza? Tamo junto, maior canal de boxe da galáxia. Boxe.